no Código Civil, mas que a doutrina costuma trazer. Porque, vejam, o fato de uma obrigação se enquadrar em uma determinada modalidade não significa que ela é só isso. Então, uma mesma obrigação pode ser uma obrigação solidária de dar, indivisível. Então, elas incluem numa mesma obrigação várias dessas modalidades. E aí nós vamos ver outras classificações que são trazidas pela doutrina, mas que não estão lá tipificadas no Código Civil. Isso nos auxilia na compreensão das obrigações como um todo, especialmente na questão se houve ou não adimplemento, e vai também nos dar uma base para o Direito Civil 3, onde nós estudamos contratos. Tá? É uma terminologia que também é utilizada na parte de contratos, certo? Então, sobre a solidariedade passiva, o que nós vimos, o que falta ver? Conceito, então, é uma relação obrigacional que deriva da lei ou da vontade das partes. Aqui nós temos uma máxima, né? A obrigação solidária, a solidariedade, ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, ou ela está na lei, a lei diz que é uma obrigação solidária, ou as partes elegeram ela em contrato. Exemplo de obrigações solidárias da lei: os pais e os filhos sob a sua guarda, o tutor e o curador e os tutelados, curatelados, o empregador por atos dos seus empregados. No direito administrativo, o Estado, todos os entes federados, pelos atos dos seus servidores, o proprietário e o condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito, são devedores solidários por força de lei. E contrato, sempre que as partes assim, então, se declararem ou elegerem essa modalidade em contrato. Tudo bem? O que acontece na obrigação solidária passiva? O credor pode exigir de qualquer um dos demandados, quaisquer um dos demandados, a totalidade da obrigação. A, B e C são devedores solidários que devem R$300 para o D. O D pode exigir do A os R$300, pode exigir do B os R$300, ou pode exigir do C os R$300, pode exigir do A, B e C conjuntamente os R$300, pode exigir do A e do C os R$300. Então, é uma faculdade, é um direito do credor. A solidariedade passiva, ela vem em benefício do credor e em desvantagem do devedor. Mais um motivo pelo qual ela nunca é presumida. Ela vai resultar da lei, a lei diz que ou ela vai resultar da vontade das partes. As partes se comprometeram em ser devedores solidários, porque ela agrava. A solidariedade, ela agrava a posição jurídica do devedor, porque ele não vai ser responsável perante o credor apenas pela sua própria parte na obrigação, ele vai ser responsável pelo todo. Se o A pagar parcialmente a obrigação para o D, isso deve ser descontado. Então, o A ofereceu R$100, o D aceitou, a obrigação se extinguiu em R$100. Pago R$100, agora o D pode exigir do B, do C e do A os 200. Não é porque o A pagou uma parte que ele está desobrigado, porque ele é obrigado pelo todo. Apenas o credor vai ter que descontar a parte que já foi paga.
professora, e daí vai se perder esse valor pro D, se o cara morrer? Vai se perder? Não. Não se perde. Não, porque o B e C, eles vão responder a sua conta parte, né? Digamos R$100 cada um. O A morreu. O D vai ficar sem os R$100 do A? Não fica sem. Então, o B e o C vão rachar aquilo que o A devia? O A morreu e tem 2 herdeiros. Ah, tá. Viajei. Tá, beleza. O Azinho 1 só pode ser demandado Não, no beleza. seu quinhão. Confundi as coisas. Se o B paga os R$300, ele vai cobrar do Azinho 1 e do Azinho 2 a cota do A dentro do quinhão de cada um. E se ele não tiver... Insolvência do A, já chegou lá. Ah, tá. É pertinente a tua pergunta. Já vamos aproveitar. É isso que falta, de certa forma. O que nós estamos falando até aqui é o aspecto externo. Então, como é que os devedores solidários se comportam em relação ao credor? Eles são responsáveis pelo todo. Se um deles paga, por exemplo, o C pagou para o D os R$300. Se o C pagou para o D os R$300, acontece agora a subrogação. Subrogação, assumir a posição. Esse é o sentido jurídico. O C, ele se subroga nos direitos do credor. Subrogação. Subrogação aonde? Nos direitos do credor. O C, que pagou a totalidade da dívida para o credor, se subroga nos direitos do credor. Assume uma posição de credor. Esta dívida não existe mais. O credor, nada mais tem a receber. Por quê? Porque ele recebeu a totalidade da obrigação do C. Agora, C, que se subroga nos direitos do credor, vai cobrar as cotas partes do B e do A. No caso, seria só os R$200. Isso aí. Sim, se presume, a lei diz isso, se presume, na falta de disposição diferente entre as partes, que os quinhões de cada um dos devedores são iguais. Então, nesse caso, se a dívida total era 300, cada um dos devedores solidários tem a obrigação de R$100. Agora, o C vai cobrar 100 no B e vai cobrar 100 no A. E os outros 100, que ele pagou 300, é a obrigação dele. Prof, e nesse caso, quando você cobra do A ou do B, ainda assim é solidária essa dívida. Pode que o A pague os 200 ou não? Não. É só a cota parte a partir dali. Eles são devedores solidários do credor. Ah, só do D. O D A saiu não para ser jogar. que entre eles também exista uma obrigação Mas isso vai estar. Sim, Explícito, vai estar no contrato. sim. A regra geral é que não há aqui uma relação de solidariedade. Eles são devedores solidários do credor. Eles não são devedores solidários entre eles, a não ser que eles estipulem isso em Sim. contrato. Daí se né? estivesse isso, sim, Sim. o A poderia pagar os 200 e depois cobraria de novo daí Sim. do B os outros 100. É. A presunção legal é que cada um responde na relação interna. Entre os devedores e o credor é uma relação externa. A relação interna é entre os devedores. Entre os devedores se presume que eles são devedores e cotas partes iguais. Então agora o C vai cobrar do B e o C vai cobrar do A. As suas cotas
isso tudo nós vimos na semana passada. Aqui a gente começa o direito de regresso. Insolvência do devedor. Então vejam o que diz o artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. O que o Paulo traz? O A, vivo ou morto, se tornou insolvente. O que é insolvente? Insolvente é aquele que não tem condições de pagar as suas dívidas. É aquela pessoa que tem um passivo maior do que o ativo. O seu patrimônio não dá conta das suas obrigações. Então, ele não tem patrimônio para honrar com o cumprimento da sua obrigação. O C busca no patrimônio do A, que se tornou insolvente, a quarta parte que o A lhe deve. E o A não tem patrimônio. O A é cobrado pelo C, mas ele não tem como pagar. Ele se tornou insolvente. Ele não tem dinheiro e não tem patrimônio para arcar com essa obrigação. O que a lei diz, então, que vai acontecer? O C, que pagou o valor total, ele não vai arcar sozinho com esse prejuízo. Esse prejuízo do insolvente vai ser dividido entre todos. Então, uma vez que o A se tornou insolvente e ele não tem condições de honrar com a sua quarta parte perante o C, que pagou a totalidade da obrigação, o B não vai mais ter que pagar apenas 100. O B vai ter que pagar 150. Aí os outros têm que pagar a parte daquele que não pode. A gente não pode. Na verdade, fica só dois aí. Foi? Nesse caso. Fica os dois. Que Aqui, não estou olhando lá. Sim. só vai ficar os dois vezes os três, o B e o C, que vão arcar com a dívida total. Na verdade, o C ele vai buscar o cumprimento. Né? Ele agora é credor, ele vai buscar o cumprimento. Mas mesmo ele tendo buscado o cumprimento, se verificou que o A se tornou insolvente, ele não tem patrimônio. Então, essa quarta parte do insolvente, ela tem que ser dividida entre os demais. Porque não seria justo que aquele devedor solidário que pagou integralmente o credor arque sozinho com o prejuízo do insolvente. Bem, professor, e essa condição de insolvente, quem determina isso é o juiz? Ou... Porque, por exemplo, acredito que o A vai querer dizer que não tem condição. E acredito que o C vai tentar dizer que ele tem condição de pagar algo. É o juiz que vai dizer que se ele é insolvente. O juiz ele não vai necessariamente dizer, declaro o A insolvente. Existe uma figura que aí precisa de uma sentença, tá? Mas isso é para uma pessoa jurídica, que é o Instituto da Falência. Aí o juiz declara, né, a falência é algo que é reconhecido por sentença. Sim. Então a gente usa às vezes a expressão fulano está falido. Né? Por quê? Porque ele tem mais dívida do que patrimônio, então ele está falido. Né? Essa decretação de falência é por sentença, né, para atividade empresarial. Aqui a gente está falando de pessoa dentro do civil, né? Mas poderia também estar falando de uma pessoa jurídica, porque o A, o B e o C podem ser pessoas naturais ou podem ser pessoas jurídicas. Não há problema quanto a isso. Se um deles tiver a
digamos que o A seja uma pessoa jurídica e tenha uma falência decretada, sim, a falência pressupõe a insolvência. Isso sim. Agora, e aí é por sentença. Uma outra situação é o C, ele entrou com uma ação contra A, pedindo R$100 do A, pedindo a sua quarta parte. Eu estou falando R$100 para facilitar o vocabulário, tá? Ninguém vai entrar com uma Nunca vai ação ser. para R$100, tá? Só para facilitar o vocabulário. Ele entrou com uma ação cobrando R$100 mil, tá? Do A. O A não pagou. Se reconheceu a dívida em sentença e o A não pagou. Aí o C buscou a execução dessa sentença. Então ele pediu uma penhora-se esbajude. Ele pediu para que o juiz fizesse uma pesquisa nas contas bancárias do A para ver se encontrava algum valor. Procedimento bem comum. Não encontrou nada. Ele pesquisou se o A tinha veículos. Não tinha. Ele pesquisou se o A tinha imóveis. Não tinha. E aí ele não tinha mais o que fazer, mais o que pesquisar. Não encontrou nenhum patrimônio, nem valores do A. O que nós temos aí? Uma situação de insolvência. Se esgotaram os meios de busca, de procura. Uma vez que não foi localizado o patrimônio do A, então agora você pode cobrar do B a divisão da quarta parte do A. Então, na prática, é esse o caminho. Está desenhado lá no slide também, tá? Só quem se deu bem foi o D ali. A solidariedade é em favor sempre do credor, né? Se coloca mais pessoas no polo passivo para se garantir o cumprimento da obrigação. A solidariedade tem essa função: proteger o credor, facilitar o direito do credor, facilitar o cumprimento da obrigação. O exemplo ali, se A pagou 300 para o D e o B se tornou insolvente, A e C suportarão a insolvência de B. C deverá pagar 150 do A. E o outro que pagou a integralidade, por sua vez, também está dividindo a outra parte. Certo? Complicado, né? Artigo 274. Acompanhe lá. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia o insolvente. Então, essa questão aqui do insolvente, ela está bem compreendida, para a gente passar adiante. Se um se torna insolvente, a parte dele tem que ser rateada entre os codevedores, para que aquele que pagou a totalidade não fique no prejuízo. Professora, só um negócio. Então, e aconteceu isso, beleza? E o A, ele não é mais devedor, então? Se for antes de um prazo prescricional localizado bens em nome dele, ele pode sim ser demandado. Mas, digamos, passou 10 anos e ele adquiriu bens, etc. Tá tudo certo. Se o prazo prescricional já correu, aí não tem mais como demandar. Mas se não há ainda prescrição, ele pode ser demandado pela sua quarta parte. E qual seria o prazo? Aí a gente tem que ver que tipo de obrigação, mas vamos dizer assim, como regra geral, o prazo prescricional dos contratos, 5 anos. Contratos em geral recebem 5 anos. Daí as outras partes que pagaram aquela parte daquele que ele não teve condições de pagar, tem um prazo para. Isso, o C vai poder cobrar 50 e o D vai poder cobrar 50. Mas daí tem um prazo. Sim, o prazo prescricional. Porque o prazo prescricional ele serve para dar segurança às relações jurídicas.
Sim, com certeza. Então as partes elas não podem ser devedores para sempre. Hoje a gente vive a era digital, né? Mas imagine que vocês têm que guardar recibo de tudo que comprou desde que nasceu. Porque senão a qualquer momento o credor poderia cobrar. Então, se tem um prazo, né? Há um prazo razoável para que o credor exerça os seus direitos. Se ele não exerceu dentro do prazo, então prescreve. Não é que a dívida não exista. Ela existe de forma natural. A gente já vai falar sobre isso, inclusive. Naturalmente, a dívida existe. No mundo da vida, a dívida existe. Mas ela não é exigível processualmente. O direito de pretensão não existe mais. Não existe a possibilidade de demandar em juízo aquela obrigação. Por exemplo, as ações indenizatórias, que são 3 anos. A partir do momento que surge o direito, né, da reparação civil, o acidente de trânsito, né? Sim. A partir do momento que aconteceu o acidente de trânsito, surge o direito para a parte lesada buscar reparação. Se não exerceu em 3 anos, prescreveu. Mas o outro bateu, gerou prejuízo. Ok, a dívida existe. Esse que bateu e gerou prejuízo pode pagar? Pode. Mas não pode ser compelido judicialmente. Por isso que daí eles fazem um acordo. Meu pai uma vez passou por isso. Ele tinha financiado uma moto, não pôde pagar, muitos anos atrás, e ele deixou guardada a moto lá. Passou-se uns 10 anos, e daí eu disse, pai, mas tem essa dívida ainda e tal. Eu entrei em contato com o pessoal, e a dívida que era de 30 mil reais, eu quitei por 900. Perfeito. Porque eu acho um exemplo. Porque não existia mais como a financeira cobrar judicialmente. Se a pessoa vem, né, reconhecendo, vamos dizer assim, moralmente, a existência de uma dívida e se disponibiliza a pagar o que oferecer, É lucro. vai ser recebido, porque não tem como mais cobrar. Mas geralmente não passa depois de prescrever, né? É muito difícil para a pessoa que deve pagar depois que prescreveu a dívida. Mas existem situações, né? Eu já vi acontecer situações assim que a pessoa realmente, durante um período de tempo, ela não tinha condições. E aí ganhou um valor, um cargo, um concurso público, uma herança. E nesse caso da moto, para licenciar ela, precisava quitar ela, né, para conseguir pegar o documento. Não, aí você conseguiria uma declaração judicial da inexistência de dívida pela prescrição e conseguiria o levantamento da prescrição. Pois é, eu não sabia, perdi 900 pila aí. Que não tem, né? Não existe mais possibilidade de comprar. Mas sim, acontece. Imagina se a pessoa fica 5 anos sem trabalhar, estudando para o concurso de juiz. Aí nesse período ela praticamente não tem renda. Ela faz bicos só para se sustentar e acumula dívidas. Aí ela passa no concurso para juiz. Ela disse, não, agora eu me sinto no dever moral de pagar todas as obrigações que eu deixei pendente para assumir em casa o meu cargo. Então, a questão da divisão da quarta parte do devedor solidário acontece também quando um dos devedores solidários ele é exonerado da solidariedade. Então, acompanhe comigo lá um exemplo. A, B, C e D. A, B, C e D são devedores solidários. Estão visualizando lá? A, B, C e D devem solidariamente 360 mil para E. O E é o credor de 360 mil.
pagou a sua quota-parte, 90. Renúncia da solidariedade, relembrando, é diferente de remissão. O que é remissão? Remissão é o perdão da dívida. Então, o E, ele não fez a remissão do A. Ele fez a renúncia da solidariedade, o que significa que ele decidiu que o A só seria devedor da quota-parte dele. Renunciou à solidariedade em favor do A. O A não é mais devedor perante o credor do todo. O A é apenas devedor da sua quota-parte perante o credor. Então, o A, diante da renúncia da solidariedade, pagou 90. Pagou a sua quota-parte. E se exonerou perante o credor. Tudo bem até aqui? B foi demandado por E para o pagamento do restante da dívida. Quanto é que é o restante da dívida? 270 mil. Ele pode ser demandado pelo restante da dívida total? Pode, porque a renúncia da solidariedade foi em benefício apenas do A. Ele poderia demandar do B os 360 mil? Sim. Poderia, desde que o A não já tivesse pago a quota-parte, né? Então, o A, ele já pagou, aqui na nossa ordem cronológica, o A já pagou os 90 mil. Então, agora ele pode cobrar ou do B, ou do C, ou do D, 270. O que aconteceu aqui no nosso exemplo? O B foi demandado para o pagamento de 270 e realizou o pagamento. Então, o A pagou 90 e o B pagou 270. Então, a obrigação perante o credor, ela se extinguiu. Não existe mais a obrigação dos devedores solidários com o credor. Professora, ali, ó. O A, o B e o C era o devedor de D ali. Isso. Devedor do E. Devedor do E. O E é o credor. Aquele que renunciou, eu não entendi muito bem aquilo ali. Aquele que renunciou, ele renunciou a parte total, a parte dele, a favor do outro. Não entendi muito bem aquilo ali. Eu acho que vocês estão confusão. Ele renunciou à solidariedade. Ele não renunciou à parte dele. Ele é credor do todo. O E é o credor dos 360 mil. A obrigação é 360 mil. Ele tem o direito de cobrar o todo de qualquer um dos devedores solidários. Acontece que ele renunciou à solidariedade em relação ao A. Renunciou à solidariedade. Deixou o A fora, no caso. Não deixou fora. Não deixou fora. Ele não fez a remissão da dívida. O A pagou 90. Ele pagou a parte dele. Exatamente. Ele fez a renúncia da solidariedade em relação ao A. Ele disse: o A só me deve a sua quota-parte. Ele poderia cobrar do A os 360 mil. Como ele poderia cobrar de qualquer um ali no caso. Exatamente. Mas ele disse: estou renunciando à solidariedade em relação ao A. Você só me deve a sua quota-parte. E o A pagou a sua quota-parte. Então a dívida era 360 mil. O A pagou a sua quota-parte. A dívida agora é 270 mil. Aí ele cobrou a dívida, os 270 mil, do B. E o B pagou os 270 mil. Extinguiu-se a obrigação dos devedores solidários para com o credor. O credor não tem mais direito a nada. Por quê? Porque ele recebeu tudo que lhe era devido, certo? Certo. Dúvidas aqui? Não. Todos acompanharam? Tudo bem? Tá. Seguindo. D caiu em insolvência.
€135.000. D caiu em insolvência. A partir do momento em que o B pagou os R$270.000, ele se subroga nos direitos do credor para cobrar do C e do D as suas cotas partes. Então agora ele pode cobrar 90 do C e pode cobrar 90 do D. Pode cobrar 90 do A? Não, porque o A já pagou a cota parte dele diretamente para o credor. Tudo bem? Só que o que aconteceu quando o D foi cobrar do C os 90 e do D o 90? D estava insolvente. D não tinha patrimônio para pagar sua cota parte. Quem é que vai ratear esse prejuízo? Não, olha para papai. Mas ele vai pagar parte do rateio. No caso do rateio, leiam comigo 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Porque é a mesma coisa que no artigo anterior. O único benefício que o A teve no nosso exemplo é não ser demandado pelo credor do todo. É ter a renúncia da solidariedade em seu favor. Agora, perante os devedores solidários, ele continua responsável pela cota parte do insolvente. Não adiantou nada a primeira parte. Será que não? Ele Adiantou, poderia ter sido porque demandado a priori em futuro. Podia ser usado para os três. E ele foi demandado apenas a sua cota. Falido no cabelo, né? Tá? Se ele não tivesse renunciado à solidariedade, ele poderia, o A, ser demandado a pagar o valor total da dívida. Então é um benefício. Só que quem deu o benefício ali foi o credor. Os outros devedores não disseram, tá, agora que você teve a solidariedade renunciada pelo credor, você não deve mais as suas responsabilidades com relação a nós. Não. As obrigações dele perante os codevedores permanecem as mesmas. Na verdade, nem precisaria ter esse artigo. É, porque já não existe mais aquela relação com o D, né? Exatamente, né? Mas a lei está lembrando, mesmo que tenha acontecido a renúncia da solidariedade, aquele que teve a renúncia da solidariedade em seu favor continua sendo convidado pela cota parte do insolvente. Por quê? Porque a renúncia da solidariedade não altera a relação interna dos codevedores. Tudo certo? À primeira vista, mas é questão de compreender, né? Compreender o desenrolar da coisa. É a mesma coisa que o artigo anterior. Pela cota parte do insolvente, responde todos os codevedores. Ainda que tenha a ver com a renúncia da solidariedade pelo credor, não tem nada a ver com isso com a outra. Sim. Tudo bem? Por fim, último artigo da solidariedade. Isso aqui nós já estudamos. Nós já falamos sobre isso. Imagine que o A, ele precisava de um empréstimo bancário. Tá? Ele precisava de um empréstimo bancário de 300 mil. E aí ele pediu esse empréstimo bancário para o C, para o D, que é o banco.
o A pediu os seus amigos, B e C, para serem fiadores. Dele em relação ao banco. Aí foi feito um contrato de empréstimo e nesse contrato ficou estipulado que o A estaria recebendo do banco os 300 mil, então o D entregou para o A os 300 mil reais, e que B e C seriam fiadores do A e se comprometeriam solidariamente com o cumprimento da obrigação. Então foi estipulado em contrato que o B e o C responderiam solidariamente com o A pelo cumprimento da obrigação. Agora, A, B e C são então devedores solidários do D banco no valor de 300 mil reais. O A tinha um prazo para pagar os 300 mil reais de volta para o banco D, mas ele não pagou. O A não pagou o empréstimo. Aí então o banco entrou com uma ação contra A, B e C. E o C realizou o pagamento. Ele não queria se incomodar, ele não queria que fosse verificado o patrimônio dele, não queria ter valores na conta bancária penhorados, ele resolveu fazer o pagamento. Ele fez o pagamento e ele quitou a dívida. Essa relação agora entre os devedores e o banco não existe mais. O que agora que o C vai fazer? O C se subrogou. Surgiu a figura da subrogação do C nos direitos do credor. O C agora, ele é o credor. Como é que o C vai fazer a cobrança dessa dívida? Ele vai cobrar 100 mil reais do B e vai cobrar 100 mil reais do A e vai ficar arcando com os outros 100 mil? Não. Parece razoável? Não. Pode cobrar 150 de cada um. Ele pode cobrar o total agora? Como é que ele faz essa cobrança? De quem ele cobra e quanto? Do A ou do A? Exatamente, ele não pegou o dinheiro, nem o C pegou o dinheiro, nem o B pegou o dinheiro. O único que aproveitou a relação com o banco foi o A. Então agora o C vai cobrar os 300 mil reais do A. Tá, e na falta do A, se o A prova que não tem como pagar, você pode cobrar a parte do outro? Você Não, vai tomar não, no porque ele fiador. não tem quota parte. Você vai tomar no fiador. Eles têm No uma fiat. obrigação perante o banco, mas o B não tem quota parte nenhuma, o C não tem quota parte nenhuma. Pode aumentar também. Tanto que o C só vai cobrar do A o todo. Ele não vai cobrar ficando com a quota parte para si. Até agora, o que a gente falou? Que no caso da dívida de 300 mil, o C cobraria 100 do B, cobraria 100 do A e arcaria com 100. Por quê? Porque era uma obrigação solidária. Todos tiveram proveito. Se eles devem, é porque eles receberam alguma coisa, certo? Bilateral. Se eu devo, é porque eu tive um proveito. Você tem que O que cobrar daquele que ficou com dinheiro. Exatamente. Aqui o B e o C não tiveram nenhum proveito. Aqui o B e o C foram só garantidores da obrigação. Quem é que tem que pagar o total? Quem tem que pagar o total é o A. Então, se o A fugir, nunca mais Se você o A se recebe tornar o insolvente, você perdeu. Assim,
seria legítimo O risco do- ganhar Artigo 285. Se a dívida solidária caloteiro. interessar exclusivamente a um dos devedores, interessar, né? O interesse aqui é jurídico. Interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela, para com aquele que pagar. Se o ano não pagar, tchau, perdeu o dinheiro senador que tá. Sim. Contrato de fiança Então, a gente só fugir é o legítimo caloteiro. não é contrato para ser feito, né? Emprestar nome, emprestar cheque. Tá, cheque emprestar assinado. fiador, Nem fale isso. fiador. Entendeu? É cheque assinado em Não branco. é recomendado. Passa essa parte aí. Nada disso é recomendado. Começa, Paulo. Ah, tá louco. Ou se verifica muito bem, Tá louco né, com 40. que a pessoa tem patrimônio. Aqui pro pai. Meta. Grude, velho. Tá, que o bem Entra com necessário tem pagamento. patrimônio, tá? Encerramos a solidariedade. O seu Foi buscar cheque lá em Santa Catarina mesmo. Viu, professora? Só um comentário. Ó, no provérbio 22, 26, 27 da Bíblia, já fala, ó, não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora para a sua cama. Está lá na Bíblia isso, há milhares de anos. Outras modalidades, então, das obrigações. Aqui nós temos uma classificação. É que a pessoa que é ignorante não lê os livros, daí dá risada. Opa, pessoal. É, Estamos aonde mesmo? é. Eu não levei. O respeito é uma via de mão dupla, professor. Ele vai e ele volta. intervalo. Reclama do tempo agora, hein, cara? Eu acho que eu vou me abster, tá? Eu acho que eu vou me abster. Eu acho que eu não preciso, dentro de uma sala de aula, pedir comportamento, né? É sério isso? Vamos fazer assim para combinar. Se alguém quiser sair da sala, eu dou presença. Dou minha palavra. Se o que prende é a presença. Trato com vocês, tá? Quem quiser se retirar, tem a minha palavra que tem presença. Que talvez seja o motivo de estar aqui. E questões comigo da condução, assim, podem ser trazidas para mim tranquilamente, tá? Se algo não está contento, não está interessante, não faz jus a vocês perderem o tempo aqui me ouvindo, podemos conversar sobre isso. Mas, uma vez que estamos aqui, vamos aproveitar esse tempo juntos, né? Para a finalidade em que estamos aqui. E não para finalidades outras. Porque conversas diversas, né? A gente pode fazer na saída, no bar da esquina, em qualquer outro lugar. Adiante. No início da aula nós conversamos então que o Código Civil ele faz uma tarifação, né, de algumas modalidades das obrigações. Modalidades, tipos. Né, e aí classifica e organiza e disciplina.
traz outras modalidades de obrigações. Quando eu falo outras, é para além daquelas que estão ali no Código Civil. Quais são as que estão no Código Civil? Obrigações de dar, de fazer, alternativas, indivisíveis, solidárias. Isso nos auxilia na compreensão das obrigações, né? Porque elas têm outras fontes classificatórias. Então, ali, quanto à exigibilidade, quanto ao fim, quanto ao momento do cumprimento, quanto aos elementos acidentais, quanto à liquidez, quanto à recíproca consideração entre elas. Repetindo, quando nós falamos que uma obrigação, por exemplo, é solidária, nós não excluímos todas as outras modalidades das obrigações. Ela pode ser ao mesmo tempo uma obrigação solidária, uma obrigação de dar, uma obrigação indivisível ou divisível. Ela pode comportar, numa mesma obrigação, várias modalidades. E aqui também. De obrigação diferida, de obrigação continuada, de meio ou de resultado. Então, aqui falar sobre outras modalidades de obrigações é uma complementação ao que nós já estudamos até aqui, tá? Então, rapidamente, vamos conversar sobre essas outras modalidades de obrigações que não estão no Código Civil, mas que a doutrina apresenta. E aqui mais um detalhe. Eu trouxe aqui outras modalidades de obrigações, uma classificação, vamos dizer assim, mais comumente usual. Mas pode acontecer que conforme o manual de direito civil que vocês folhearem, apareça lá até outras, ou apareça menos. Estão me fazendo entender? Pode ter outros nomes, outras classificações, pode ser aberto mais esse leque, ou pode ter menos obrigações lá constantes, tá? Aqui é o que mais comumente é utilizado. Então, quanto à exigibilidade, nós temos as obrigações civis e as obrigações naturais. Exatamente o que a gente estava falando agora. As obrigações civis são aquelas em que é possível exercer a pretensão. As obrigações naturais, elas existem, obrigações, mas não é possível exercer a pretensão. Um exemplo de obrigação natural, que ela existe, mas que não é possível exercer a pretensão, o pedido em juízo, são as obrigações prescritas. Se eu entrar com uma ação e ela já estiver prescrito, o direito de exigir isso em juízo, hoje, isso é uma regulamentação nova, relativamente nova, quando eu comecei a trabalhar não era assim, precisava ser requerido pela parte contrária o reconhecimento da prescrição, mas hoje o juiz pode reconhecer de ofício. Ele olha o contrato, ele olha o fato, ele lê a petição inicial e de ofício ele já pode extinguir aquela ação. Ainda que a parte contrária ainda não tenha sido citada, ou tenha sido citada, contestada a ação, não tenha alegado a prescrição. Acontece isso? Acontece. Mas não pode ser novidade, né, para as partes, né? Elas precisam saber que aquela ação está... novidade. Oi? Novidade é outro caso. É outra história. É quando está no meio do percurso ali e nenhuma das partes fala. Né? Ah, tá. Não é na inicial. Beleza. Pode me explicar? Não, era sobre a novidade, né? Que não poderia ser novidade para essas partes. Mas a prescrição não é. Ou tu teve prescrição como exemplo de novidade? No caso, a prescrição é quando tá, o processo está 4 anos parado. Né? Daí prescreveu durante aquele percurso lá. Daí o juiz vai lá e diz para as partes, se vocês não falarem nada, o processo vai prescrever. Essa é o processo da novidade. Ele dá um prazo, né, para as Isso. partes se manifestarem pela prescrição. Isso, Então, prescrição intercorrente no processo executivo. Não tem nada a ver com essa forma. Não tem nada a ver com a inicial, que é a Não, prescrição da dívida, por exemplo. Tá, Ah, que por isso eu luta! pedi para que me explicasse, porque a gente não pode ter informação equivocada.
dívida que está mais de 5 prescrição anos. né? intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Não é que o direito de pedir prescreveu. O que aconteceu é que durante o processo executivo não se localizou bens do devedor. Aí o processo ficou parado. Aí o que acontece? O juiz dá lá um despacho dizendo, ó, a partir de agora eu vou começar a contar a prescrição intercorrente. Se não aparecer bens do devedor, no período da prescrição intercorrente, que é o mesmo período da pretensão, o processo vai ser extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, eu tenho uma dívida de um contrato bancário, quer dizer que a ação é de 5 anos. O banco entrou com a ação, né, houve o reconhecimento da dívida, o devedor foi intimado para pagar, não pagou. O banco entrou com a ação contra o devedor no período correto, dentro do prazo de 5 anos. Agora, ele não localizou bens do devedor. Aí o processo ele não vai ficar para sempre esperando que o credor localize o bem do devedor. Aí vai surgir essa figura da prescrição intercorrente. Não localizou, esgotou os meios de busca. Depois que esgotou os meios de busca, então a partir disso pode-se correr um prazo, né, que de regra é o mesmo prazo da pretensão. Então é um contrato de prescrição em 5 anos. Vai se correr 5 anos e depois disso prescreveu. Aí é nesse sentido, né? Antes do início do prazo da prescrição intercorrente, deve sair um despacho, para que as partes tenham ciência que vai começar quando é prazo. As partes são comunicadas, no caso. São comunicadas. É mais ou menos isso? Isso aí. Estudaram? Isso, ontem. Tá. Por isso que eu... Sim, não. O que eu estou dizendo aqui é, eu apresento um cheque, tá? Que já perdeu a força executiva. Eu apresento um cheque do ano de 2010 e eu digo que eu quero cobrar esse cheque. Execução é 6 meses, mas depois ele passa a ser um documento comum apto a demonstrar a existência da dívida. O juiz pode verificar ali, em razão do decurso do tempo, não existe mais a pretensão? Pode. Ele vai fazer isso dificilmente. Tá? Dificilmente porque pode ter ali acontecido alguma causa de suspensão da prescrição. Então a regra é que ele vai dar vista à parte contrária, né? Vai mandar citar para que a parte contrária apresente defesa e, se for o caso, diga sobre a ocorrência da prescrição. Agora, a outra parte veio e alegou a prescrição. O juiz vai reconhecer. O processo vai ser extinto com julgamento de mérito. Se ele não alegar e realmente aconteceu a prescrição, o juiz pode decretar ainda que a outra parte nada alegue. É algo que pode ser reconhecido de ofício. Entendi. Eu estou fazendo uma confusão com esse exemplo ou não? Não, eu consigo entender. Tá. E tá clara a diferença entre essa questão da novidade, da intercorrência? Tá. Então, esse é um exemplo. Dívida de jogo também, né? Está na lei, a doutrina comumente fala. É um tipo de obrigação natural. Ela existe, mas não pode ser cobrada. Dívida de aposta, né? Dívida de mesa de bar. Não pode. Mesmo que regularizado, por exemplo, as bets, por exemplo. Por exemplo, os jogos de apostas, por exemplo, de futebol. Sim, você tem que comprar o bilhete, você tem que ter sim, aí sim, né? Mas Pode ser cobrado de outro jeito, não, é porque ele fala ali, eu estou pagando para apostar, né? Isso é isso, sim, tipo das bets. Você pode, Tá. sim, né? Agora, eu fiz uma aposta com alguém
Eu fiz uma aposta e perdi. Essa pessoa pode me cobrar em juízo? Não. Isso é uma dívida de jogo. É um tipo de obrigação natural. Ela existe, mas não pode ser cobrada judicialmente. Artigo 814, coloquei aqui o exemplo. A dívida de jogo ou de aposta não obriga ao pagamento. Uma aposta que eu faça com alguém não obriga o pagamento. Obrigação de meio de resultado e de garantia. Bem relevante aqui essa diferenciação meio, resultado e garantia. Principalmente para se verificar se houve ou não o cumprimento da obrigação. Imagine que vocês se formem, aí vocês se inscrevam num curso preparatório para o exame da OAB. Aí é um curso de 6 meses. Fazer esse curso preparatório da OAB para o exame de 6 meses. Faz a prova da OAB depois de concluído o curso. E não passa. O que não vai acontecer com vocês, né? Situação hipotética. Alguém de outra instituição, é da outra faculdade, tá? Aqui todo mundo vai passar. Alguém fez então a inscrição no cursinho, fez todo o cursinho e não passou. Pode-se dizer que esse cursinho não cumpriu a sua obrigação contratual porque o aluno não passou e era um curso preparatório para o exame da ordem? Não. Não. Por quê? E aí a resposta está aqui. Porque não se trata de uma obrigação de resultado, se trata de uma obrigação de meio. Então, na obrigação de meio, aquele que tem obrigação de meio, ele tem que entregar os meios adequados para o objetivo. É esse o compromisso. Agora, se ele se compromete com X carga horária, não cumpre a carga horária, ele diz que os professores tinham X qualificação, não tinham. Ele se compromete a entregar uma apostila, não entrega. Aí esse que contratou pode reclamar do descumprimento da obrigação? Sim. Aí sim. Que está reclamando das obrigações que foram assumidas. A faculdade é uma obrigação de meio. Que se compromete a entregar uma carga horária X, a ter professores com determinada formação, a cumprir determinados horários de atividades curriculares e extracurriculares. Se não cumpre isso, sim, o contratante pode reclamar o cumprimento. Mas eu tive direito das obrigações, não compreendi a matéria. O meu na reta, né? Como é que a gente analisa isso? Bom, quem desenvolveu a disciplina explicou ou não o conteúdo? Tinha formação para lecionar aquele conteúdo ou não? Cumpriu a carga horária ou não? Tirou as dúvidas que foram apresentadas ou não? Mas eu reprovei. Posso atribuir a essa responsabilidade ao professor ou à instituição? Internamente, sim. Juridicamente, não. Como? Internamente, sim. Juridicamente, não. Eu acho que até pode ser levado. Entendi. Pode até ser levado, né? Uma questão jurídica. Mas em contrapartida terá que se comprovar que foram todos, digamos, ninguém passou, ninguém conseguiu, ninguém. Eu acho que consegue a grande massa. Agora, onde um conseguir, já Agora tudo desqualifica, né, a tese de que não foi entregue o que prometeu. Não. Mas mesmo que, né, conseguiram ou não conseguiram, não sei se seria exatamente o que resolve, mas aquilo que foi compromisso
da parte foi realizado ou não. Isso aí que a senhora colocou, professor, prejudica muito nós, alunos, e muitos não se dão por conta. Depois tu vê o resultado nas notas, né? Porque tem a nossa parte, tem a outra parte que tem obrigação de organizar assim, de nos passar com clareza e nos dar aula. Não fazer que dá, né? Sim, cada um, porque o que se tem aqui é um contrato de prestação de serviços. Então, cada um dos contratantes tem uma obrigação assumida. Se a obrigação institucional não foi cumprida, é possível se reclamar o seu cumprimento. Sim, é possível. Agora, o que tem que se verificar como no exemplo, eu não compreendi, mas isso se deve a quê? A um descumprimento institucional da sua obrigação? Porque se a instituição cumpriu a sua obrigação e eu não entendi, então não há o que se reclamar da instituição. Eu manchei um edredom. E eu levei esse edredom na lavanderia. E não saiu a mancha. E aí eu reclamo, mas eu trouxe esse edredom na lavanderia para que a mancha fosse retirada. E aí a lavanderia me disse o seguinte: nós empregamos todos os meios possíveis para que essa mancha fosse retirada, mas não é possível ser retirada a mancha. O que eu posso discutir primeiro, ela me prometeu que ela retiraria ou ela me prometeu que ela empregaria os meios? A gente pode partir da relação contratual. E num segundo momento, se foi uma obrigação de meio, os meios empregados foram os corretos e adequados para retirar a mancha? Então, vai depender do tipo de obrigação que a gente está diante. E verificar se é uma obrigação de meio. Se tu levar lá e ela falar que vai tirar a mancha, ela está a obrigação de dar o resultado. Está se comprometendo, né? Claro que a gente, aí surge uma questão de prova. Então, eu diria, a priori, é uma obrigação de meio. Né? Ela vai se comprometer a empregar os meios para fazer a lavagem. Mas se ela falar assim, não, traz aqui que traz eu vou tirar. Eu garanto que vai tirar. E você leva um contrato. Resultado, né? Então, trouxe aqui um contrato, Sim. né? Que você está garantindo que vai fazer a aí é resultado. E senão, como é que eu provo, né? Um carro que promete uma autonomia, por exemplo, um carro elétrico. Ótimo, sim. Ele tem que cumprir, né? Agora, eu também preciso ter meios para verificar. Eu faço tantos por litro, né? Tá, mas daí tu soca o pé lá, né? Exato. Exatamente. Eu vou ter que verificar critérios, né, de averiguação. Critérios que tem no contrato. É mantendo uma velocidade média em linha reta, sim. Tal inclinação. Exatamente, né? Sem oscilação. Vai fazer 20 por litro, mas desde que tu anda de 60 a 80. Só reto, sem nenhuma. Sem reta, sem aceleração. Porque aí nós também temos que verificar os critérios. Com gasolina argentina. Intervalo? Fazer a chamada antes? Honorários de um advogado, honorários de um engenheiro, honorários de uma clínica médica. Se contratou um pacote geral, por exemplo, se contratou honorários para acompanhamento até o fim do processo, até a última instância, até o trânsito de julgado. Mas no meio do processo, ou por iniciativa do advogado ou por iniciativa do cliente, se rompeu o mandato. Então, aquele advogado não vai mais patrocinar os interesses do seu cliente. E foi contratado, auditado um valor em específico. Agora que esse mandato não existe mais,
esse advogado ele tem que devolver ou não os valores que ele recebeu, porque ele não acompanhou até o final do processo esse cliente. Quanto vale o mandado que ele cumpriu? Mas pode haver essa quebra de contrato a qualquer momento entre o cliente e o Com certeza. advogado? Pode. Tanto da parte do advogado quanto da parte do cliente. E isso pode se dar de forma imotivada. Eu posso simplesmente cientificar o cliente que eu não vou mais trabalhar com ele. E aí eu vou ficar por um prazo, que o Código de Processo Civil me diz qual é, 10 dias, ainda responsável por aquele processo. E eu devo comunicar ao cliente que eu não vou mais atuar. E o seu cliente desista também? É 10 Ele dias? também. Não, ele aí não precisa. Né? Quando ele desiste, eu não preciso ficar responsável por 10 dias. Né? Quando ele desiste, ele me comunica que está desistindo. A partir desse momento, eu não preciso mais estar responsável por ele. Se eu comunico ele que eu não vou mais atuar, eu fico responsável. Se ele me comunica que não quer mais que eu atue, eu não estou mais responsável. Mas isso não precisa se dar de forma motivada. Eu não preciso dizer para ele por quê. Eu simplesmente digo. Isso significa renúncia a honorários? Não. Eu posso dizer que eu não quero mais e comprar os honorários que eu acho que ele deve. Horas trabalhadas. Aí é que está, quanto ele me deve. Né? Porque nós contratamos, por exemplo, que ele me pagaria ao final um valor X, ou que ele me pagaria ao final tanto por cento. Né? E aí, como é que a gente calcula o que eu mereço até o momento em que eu trabalhei? É tormentoso, né? Complicado, né? É difícil. Então, isso precisa passar por um processo de liquidação, né? Para apuração desse valor. Então, obrigação ilíquida é quando o objeto depende de uma apuração. Obrigações principais e acessórias, por fim, as principais, assim como os bens principais, eles subsistem por si, eles não dependem de outro. E as obrigações acessórias, elas têm a sua existência subordinada a outra relação jurídica que depende de uma obrigação principal. Por exemplo, fiança. Só existe a fiança, a obrigação de fiança,